Boa noite, a paz do Jesus Cristo, irmãos. Quero deixar uma mensagem do Evangelho aqui, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém. Deus seja louvado. A gente, ao examinar as Escrituras, se percebe não pela sabedoria do homem, mas pela revelação de Deus, que é dada pelo seu Espírito. E Jesus, ele fala em João capítulo 5 que não aceita honra dos homens, glória dos homens, mas é para que vos salveis. Quando ele esteve aqui nesta terra, pregando a palavra, a mensagem do reino de Deus, as obras e os sinais, cada vez que Jesus, por onde passava, aonde estava, anunciando a mensagem, era manifesto maravilhas, milagres, prodígios, e também os demônios que começavam a se manifestar na vida daqueles que aprisionavam. Quando se olha para a geração de hoje, você olha com os olhos espirituais e vê como os demônios têm aprisionado milhares, dezenas, centenas de pessoas. Mas quando a luz chega onde as trevas está habitando, aonde o poder de Deus chega, aonde o poder de Satanás tem operado, há uma manifestação maior. Os demônios vão se manifestar e no poder do nome de Jesus, eles são expulsos. Jesus falou que importa trabalhar enquanto é dia. Ele fala que veio para testificar da luz. Ele fala que o seu testemunho não será aceito. Ele fala que a doutrina que ele ensina é do Pai. E relacionado a tudo que o Pai lhe ordenou fazer. Quando Jesus, em pleno sábado, ele entra nessa sinagoga, e um homem que estava com esse espírito imundo, esse demônio que estava ali na vida daquela pessoa. Não sabemos os anos, porque a Bíblia não relata, mas era em pleno sábado, e Jesus, quando ali ensinava, e o demônio, aquele espírito imundo, eles falam: Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus mandou eles se calarem. Era o Pai que iria dar testemunho do Filho.
não é os demônios. Deus não aceita. Deus, ele fala em sua palavra e os demônios têm que obedecer. O homem tem que obedecer. Toda a terra se cala. Os montes estremecem. Dá-lhe glória, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele é autor. E Deus é autêntico. Deus é poderoso. E aqueles demônios, tu és o santo de Deus. Jesus, cala-te, sai dele. Jesus não tinha conversa, diálogo com demônios. A Bíblia fala em Marcos, capítulo 16, expulsar-vos-ão demônios. Expulsarão demônios em meu nome. No livro de Atos, no capítulo 17, eles perguntaram para eles mesmos: que doutrina é essa? Que nova doutrina? Porque coisas estranhas nos diz aos ouvidos. E naquela ocasião o apóstolo Paulo estava pregando a mensagem de Jesus. A mensagem que salva, que liberta e que arranca o homem das trevas, tira o homem do poder de Satanás. É a mesma que anunciamos nos dias de hoje. Embora a tecnologia avançada, a incredulidade por parte de muitos, a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor de muitos, mas não pode anular de forma alguma a palavra da verdade, o santo evangelho que tem que ser pregado em tempo e fora de tempo, pregar a verdade. E quando você começa a pregar, os demônios começam a se manifestar na vida de pessoas. Pessoas endemoniadas, pessoas possessas, pessoas na carne, pessoas que se iram, pessoas que rangem os dentes, pessoas que ficam perturbadas. Em ocasiões, é demônios. Em ocasiões, é a própria pessoa. Porque não suporta ouvir a verdade, não suporta a palavra de Deus. Porque odeia no seu íntimo. No seu íntimo, ele maquina o mal. Mas a palavra sendo pregada revela o segredo do coração dos homens e assim traz à luz a manifestação, aquilo que está em trevas, aquilo que está em oculto. Com autoridade. Não era como os escribas. Não era como os fariseus. Os ensinamentos de Jesus eram providos de verdade, de autoridade, de poder. E ele fala em João capítulo 12, eu recebi mandamento de meu Pai, sobre que hei de dizer e sobre que hei de falar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio libertar os oprimidos, veio tirar da prisão os que estão encarcerados. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, Paulo fala a despertar do sono e desprender-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. No capítulo 4 da segunda carta de Coríntios, Paulo diz, no versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas Jesus não aceitou a glória dos demônios, não aceitou eles dizer ou revelar quem era Jesus, a presença dos homens. Jesus falou assim, cala-te. E você vê lá no livro de Atos, quando Silas e Paulo estavam indo à hora da oração, e aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação falava, aí vai 2 servos do Deus Altíssimo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação. Paulo falou, sai dela. Eu te ordeno, sai dela, em nome de Jesus Cristo. Vai bajular outro. A mim não. Vai enaltecer o ego de outro. A mim não. Jesus, ele falou para Satanás, na boca de Pedro, para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, só as dos homens. Só serve de escândalo. E o diabo tem oprimido essa geração, enganando com tantas besteiras, com tantas coisas, e as pessoas ficam admiradas. Está um conformismo grande, a sociedade corrompida, e o povo aceitando de tudo, mas quando se trata do evangelho, eles ficam revoltados. E os demônios, alvoroçados, fazem de tudo para calar, para
matar, ameaçando com tantas coisas. Mas Jesus falou que contra a sua igreja as portas do inferno não prevalecerão. Ide e pregue o evangelho, prega a verdade. Os demônios são expulsos pelo poder do nome de Jesus. Tem demônios que só saem com jejum e com oração. Tem casca de demônio. Mas tem demônio que só sai na oração. Mas a gente não sabe qual é o tamanho do demônio que a gente vai enfrentar. Porque é uma geração que Jesus fala que é maligna, perversa, adúltera, pecadora. E o demônio induzindo essas pessoas a viver largada de qualquer jeito, na libertinagem, vivendo em pecados, em trevas, fazendo a vontade do diabo. Mas quando o evangelho chega, anunciando o homem de Deus, a palavra de Deus, arrependa-se, porque é chegado a vós o reino dos céus. Os demônios ficam perturbados na vida dessas pessoas e eles fazem mutinação, eles fazem alvoroços para tentar calar a boca do homem de Deus. Mas o homem de Deus está revestido do poder de Deus, revestido do Espírito Santo, e ele vai com toda a autoridade, porque ele é dado, e poder, porque ele é dado, e ele expulsa os demônios, ele cura os enfermos, ele anuncia aos pobres, ele anuncia aos grandes, ele anuncia a todos a palavra do Pai, a palavra do reino de Deus, a mensagem de Jesus, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Jesus expulsou o demônio, não foi dar, entrevista. Jesus não estava entrevistando demônio, ele mandou expulsar, porque o diabo é mentiroso. Tem muita gente que acredita em demônio. O demônio falou, porque assim é assado. Irmão, ouve a voz do Espírito Santo, ouve a palavra de Deus, não caia na façanha, nas falácias de demônios, não. Demônio é mentiroso, é trevas, ele é o nosso inimigo, ele é nosso adversário. Expulsa pelo poder do nome de Jesus Cristo, consagra a sua vida, jejua, ore mais, pregue a palavra, doa quem doer. Não é para entrevistar demônios. Teatrismo você vê por muitos lugares, nas redes sociais, nas televisões, nos filmes. Sensacionalismo, emocionar as pessoas, fazer as pessoas chorar, aí depois volta a fazer o que fazia antes e 2 vezes mais. A Bíblia fala que eles percorrem o mundo, eles percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, para 2 vezes o transformar em filho do inferno, filho do diabo. Então pregue a palavra. Jesus pregou o evangelho, curou os enfermos, expulsou os demônios, e Jesus não aceitou a glória de homens e nem de demônios. Ele veio testemunhar do Pai, ele veio manifestar o poder do Pai. Ele falou para aqueles fariseus hipócritas: se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. Então é chegado a vós o reino dos céus. Arrependa-se, pregue a palavra. Amém? Deus abençoe essa mensagem que Jesus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, com a igreja e com aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouça. Pregue a palavra, expulsa demônios, não é para entrevistar, é para expulsar, curar os enfermos com o poder da palavra, com o poder de Deus, através do Santo Espírito de Deus. Amém?